Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Bom, nós vamos continuar aqui nosso Aprendendo com a Bíblia e hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar em cima de um livro, que é um livro que vai ser assim muito importante para a igreja nos próximos meses e, enfim, até anos, porque é um livro que traz uma mentalidade muito importante para as igrejas na atualidade, né? E principalmente para a gente quer adotar muito esse tipo de mentalidade na igreja. Bom, quem acompanha no Instagram, no Facebook já viu qual é o livro, né? O livro se chama A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, do Colin Marshall e do Thomas Paine, tá? A capa é essa. Nós compramos algumas unidades que vão estar na igreja lá disponíveis, né? Estarão disponíveis na igreja para caso você queira ler, se aprofundar, porque nessas aulas aqui, serão de 2 a 3 aulas, a gente não tem como se aprofundar muito. A gente vai passar uma visão geral do livro, do que a gente pretende, né, dentro dessa visão. Então, eu vou pedir que você, enfim, depois compartilhe esse vídeo, assista com calma e curta no YouTube para ajudar também o nosso engajamento. E depois você pode assistir isso uma vez, duas, para ir fixando. E algumas coisas do que eu vou falar aqui, você até já vai concatenar, né? Se você esteve na igreja há uns 3, 4 domingos atrás, hoje é dia 2 de setembro, né? Então, lá pro dia, acho que 13, 12 de agosto, por aí, você viu uma pregação que eu fiz sobre aquela ideia de Mateus 28, do ir e fazer discípulos, né? Que Jesus deixa ali determinado para os apóstolos. E muito do que a gente vai tratar nesse livro aqui tem a ver com isso, né? O que é de fato importante, né, em uma igreja, né? A igreja é composta de pessoas, essas pessoas precisam de uma estrutura para trabalhar, essa estrutura é importante para o reino, né? Nós precisamos enfim, eu vou abordar melhor daqui a pouco, mas nós precisamos de diversas estruturas, porém essas estruturas elas não têm de ser fundamentais na nossa caminhada cristã aqui nessa terra, na atuação da igreja aqui nesse mundo. Nós temos que há algo a ser valorizado e a ser trabalhado que é preponderante, né? E eu vou começar aqui explicando rapidamente o que é a treliça e a videira, mas antes disso, essa aula não está sendo ao vivo, ela está como estreia no YouTube, mas não é ao vivo, né? Vocês estão vendo aqui a claridade do sol atrás de mim. Mas caso você esteja chegando nessa aula, assista, é muito importante, mas assista também algumas outras que nós já fizemos sobre o Evangelho de João e principalmente sobre o Credo Apostólico. Nós trabalhamos aí, acho que 3 ou 4 aulas, não me recordo bem, sobre o Credo Apostólico. É muito importante que você pegue esse costume de fazer uma oração pela manhã ou à noite, enfim, mas fazer um devocional e ver ali ler o Credo Apostólico, orar o Credo Apostólico, né? Eu até nesse vídeo que eu falei aí, dessa pregação que eu fiz, eu até menciono isso também. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, pensei isso agora, que aí ajuda também você a concatenar o que eu falei lá com o que eu vou falar aqui hoje, tá certo? Então, como a gente viu, o nome do livro é A Treliça e a Videira. E eu vou começar explicando um pouquinho para você sobre o que é a treliça e o que é a videira. Hoje é uma aula introdutória, não vou me aprofundar muito, tá? Vai ser até bem rapidinha essa aula aqui, eu pretendo que seja bem rapidinha. Os autores aqui, eles começam o livro explicando o que é a treliça e o que é a videira. A treliça, para quem não sabe o que é uma treliça, não sei quantos já viram aquelas parreiras de uva, ou até, acho que se não me engano, morango também assim, algumas outras frutas, que elas crescem, para que elas cresçam e fiquem em pé, digamos assim, elas precisam de uma estrutura de madeira, né? Uma estrutura para se apoiar. Ou até às vezes, na própria planta, né, ela começa a ficar grande, vai caindo assim, a gente coloca um toquinho de vassoura, né, dentro do vaso, para que ela não faça assim, esse toco mantenha ela de pé. Isso a gente pode considerar uma treliça, ou no caso de uma parreira, de uma árvore, inclusive é a parreira que está aqui na foto de capa do livro. A parreira ela precisa de uma base para ela crescer, para ela se desenvolver, né? E geralmente é esse tronco assim deitado, no caso da parreira. Isso é uma treliça,
né? E a videira a gente chama de parreira aqui no Brasil, mas videira é que dá ali a árvore de uvas, digamos assim, né? Enfim, de qualquer outra fruta. Estou falando uva aqui, mas pode ser qualquer tipo de árvore dessa forma. Ele faz um paralelo com a igreja. O que seria a treliça no caso da igreja? A treliça é a estrutura que nós criamos, que nós temos, toda a estrutura física, digamos assim. Então, é a própria estrutura física em si, o formato de culto que nós temos, ali, liturgia de culto, a forma como nós fazemos as coisas. Isso tudo é estrutural, eventos, trabalhos que a gente tem, ministérios, né? Então trabalho com casais, o ministério da música, né? Como a gente chama de louvor, mas a banda, a música, enfim, todas essas coisas são treliça, são estruturas, né? Ele trata como treliça aqui, é o paralelo que ele vai fazer. E a videira, ela é o corpo, a igreja mística, então são as pessoas que frequentam a igreja, é o corpo de Jesus que se move, digamos assim, no mundo, que atua, né? São as pessoas que estão ali. Então toda igreja tem a treliça e toda igreja tem a videira. Mas o que é importante a gente pensar? A videira existe por conta da treliça ou a treliça existe porque há uma videira? Se a videira, no caso do exemplo que ele usa aqui, fica muito claro. Se você só tiver a videira e não tiver a treliça, se você só tiver a treliça, mas não tiver uma videira ali, uma árvore ali escorada nela, não serve para nada. Então, a treliça só existe porque existe uma árvore que precisa dela, mas essa árvore, ela se escora na treliça, ela não é, o principal desse exemplo não é a treliça, é a videira. No caso da igreja é a mesma coisa, trazendo isso esse paralelo para a igreja, que aí ele vai, durante o livro, ele vai mostrando muito mais o que é essa videira e por que a treliça é importante, mas não é fundamental, porque o fundamental entre a treliça e a videira, é o que dá fruto, é a árvore, né? A treliça é um apoio, mas não é fundamental. Não adianta você ter treliça, mas não ter videira, não ter árvore. Então, no decorrer do livro, né, ele vai mostrando ali, a importância que a videira, e aí que é a igreja, as pessoas que compõem a igreja, têm sobre a estrutura. O que é mais importante? Se é a estrutura que nós temos ou se é as pessoas que estão ali. Qual deve ser o foco do trabalho? E aqui o subtítulo do livro é assim, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Então, como que ele trata a videira? Como que ele trata a treliça primeiro? São as estruturas da igreja, que elas podem ser mutáveis, elas podem ser adaptáveis e elas não são preponderantes, elas não são o mais importante ali. O mais importante ali é a videira. E o que não pode ser modificado na questão da videira? A mentalidade de discipulado e o ensino do evangelho, a pregação do evangelho, né? Esse trabalho mútuo entre as pessoas, que é o discipulado. E a treliça são as estruturas da igreja, que podem ser modificadas, né? A gente pode modernizar, a gente pode atualizar, mas isso não é preponderante. O evangelho não está na estrutura, o evangelho está na pessoa, no discipulado. Isso que é o realmente importante. Então, por aí você começa a entender. A videira é o quê? A videira é vida, é uma árvore, é a vida. Dentro da igreja, o que é a videira? São as pessoas, são as vidas que estão ali. Isso é o importante. As estruturas a gente mexe, a gente modifica, só que elas não podem ser preponderantes, porque elas não têm vida, né? É igual a treliça. Então ele vai explicar isso, né? Esse paralelo que ele faz muito interessante dentro da igreja, aí vai trazer isso para dentro da igreja. Eu não vou trabalhar o livro, só fazendo um parênteses aqui, capítulo por capítulo. Então eu não estou trabalhando aqui, claro, eu comecei explicando isso porque é necessário, e é o que está no começo do livro. Mas não necessariamente eu vou trabalhar na sequência dos capítulos aqui, tá? Eu vou trabalhar os conceitos que ele traz. Então, na próxima aula eu vou explicar o que é o discipulado mais profundamente. Por enquanto, eu vou dizer assim, quem é o responsável pelo desenvolvimento e pelo trabalho de videira dentro da igreja? As pessoas tendem a imaginar
que o trabalho de videira, o trabalho de cuidado com as pessoas, cuidado mútuo, pregação do evangelho e outras coisas, são responsabilidade do pastor ou, quando muito, da liderança que está com ele ali, ou das pessoas que estão à frente de ministérios. Nesse livro aqui, o que o autor fala? Fala que não, o trabalho de videira ele não pode ser escorado em cima de uma pessoa. É claro que o pastor tem uma função preponderante, o professor de escola bíblica tem uma função preponderante de trazer conhecimento para a congregação, de abastecer, digamos assim, de uma maneira mais contundente, com teologia, com conhecimento mais aprofundado, às vezes com uma palavra diferenciada, com um estudo sobre algum tema específico. Beleza, o pastor ele tem a função de pastoreio dentro da comunidade. Só que, ao mesmo tempo, imagina só uma comunidade pequena, de 50 pessoas. Como um pastor vai cuidar pessoa por pessoa? Não dá, é muito trabalhoso. Quer dizer, não é nem que é muito trabalhoso, é impossível. E o que é a mentalidade de discipulado? É o foco nas pessoas, é o foco no discipulado, no caminhar junto. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos, então discípulo, discipulado, né? Então, uma coisa muito importante que ele traz no livro, que serve de alerta para as igrejas hoje em dia, é assim, qual é o importante? São as pessoas. É o trabalho, primeiro, evangelístico, de nós irmos para fora das quatro paredes e levarmos esse evangelho para as pessoas. E aí sim, nós vamos utilizar um pouco da estrutura e vamos modernizar ela, etc. Mas isso não é o preponderante é ir e fazer discípulos. E o segundo, o próprio cuidado mútuo que as pessoas têm que ter umas com as outras dentro da igreja. Que, repito, tem uma preponderância no pastor, né? Em algumas pessoas dentro da igreja, mas não pode ser unicamente, a mentalidade da igreja não pode ser unicamente de que é o pastor que faz isso, de que eu não faço, de que eu vou de domingo na igreja, sento, recebo ali, digamos assim, sou abastecido ali com palavra, etc., espiritualmente, sou abastecido espiritualmente ali, e depois eu vou viver minha vida livre, leve, solto, tranquilamente, de segunda até sábado, antes de ir no domingo ir na igreja de novo. Não, a gente não pode pensar dessa maneira. O que ele propõe que a igreja faça? Primeiro, que as pessoas se envolvam nos trabalhos da igreja, estejam ali auxiliando umas às outras e também cuidando umas das outras, né? Criando a comunhão, criando o contato próximo, né? E aí mais para frente eu vou abordar o que é exatamente o discipulado. Por enquanto a gente vai ficar nisso, de que o importante é que não é só a função do pastor, a função de discipular, de cuidar, não é só do pastor, nem pode ser, tá? Isso é uma das coisas que ele vai abordar aqui, os autores vão abordar aqui nesse livro, que é importante. E que a prioridade, a gente vê muita gente afobada no meio evangélico com 200 coisas para fazer. Não, porque eu cuido do ministério tal, porque eu estou organizando um evento tal, o congresso não sei o quê. Gente, Jesus não veio organizar congresso, Jesus não veio organizar atividades com casais, Jesus não veio fazer um monte de coisa que a gente faz na igreja e que pode até ter a sua importância, mas o principal que cada pessoa, cada discípulo tem que ter em mente é: Jesus veio aqui nesse mundo para servir e fazer discípulos. E quando a gente pega o que eu acabei de falar da questão do discipulado, é exatamente isso, é se envolver na igreja para ajudar as coisas a acontecerem na igreja e ir para fora das quatro paredes e fazer discípulos. Na verdade, essa é a função primordial, né? A gente não pode esperar que o missionário vá e faça. A gente sustenta o missionário lá na África, ou sei lá, é menos comum, mas no Nordeste, no sertão, isso é legal. Beleza, a gente precisa de gente fazendo isso, mas o mais importante é você aqui na cidade, é você ter a mentalidade de fazer as coisas de maneira intencional para que a mensagem do Evangelho seja comunicada através de você, para que nós pratiquemos o discipulado de Cristo, de ir e fazer discípulos, né? Cumpramos essa ordenança. Isso não é bem uma ordenança, mas é um chamado que Jesus faz para todos, né? Portanto, agora vocês vão e façam discípulos, e aquilo que eu falei
na pregação, não é ide e fazer, é indo e fazer. No grego, o verbo traz essa conotação de algo constante. Você vai, e aqui é muito interessante que ele trata no livro, ele trata que o foco não é nem o ir, o foco é fazer discípulos. Então, quando a gente se envolve na igreja servindo, que é uma forma de discipulado, tem que ser sempre com essa mentalidade de por que nós estamos fazendo isso? A mentalidade de quem não é crente está chegando na igreja. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo reunião de casais, por que motivo? Por exemplo, estou usando um exemplo aqui. Eu estou fazendo música na igreja, por que motivo? Por fazer? Porque eu gosto? Não, beleza, eu gosto. Ah, porque é bom os casais da igreja estarem. Beleza, é bom. Só que o nosso foco tem que ser intencional. A nossa mentalidade tem que virar uma chave na nossa cabeça. Por que nós estamos fazendo isso? E não só, vamos fazer porque precisa ser feito. Não, porque precisa ser feito. Como é que a gente vai fazer trabalho com casais? Como é que não vai ter música na igreja? Não, beleza. Mas o foco não é o fazer por fazer, mas é o fazer, peraí, como que a gente vai atrair quem está lá fora? Como que a gente vai alcançar aquela pessoa, não só não com a estrutura, não é com a treliça, como a gente vai alcançar aquela pessoa com o que importa, com a mensagem do Evangelho. Então, é essa virada de chave, por isso que eu estou dizendo que esse livro aqui é importante para o futuro da igreja, da nossa igreja. Estou falando da nossa igreja mesmo. Por quê? Porque nós precisamos começar a nos envolver no trabalho da igreja e não só nos envolver no trabalho, não só servir como Cristo serviu, mas servir, não só servir como Cristo serviu, mas servir com a intencionalidade. Servir sempre com a mentalidade assim, eu estou fazendo isso, não é para quem já é crente, para quem está aqui no culto de domingo, não é para quem já está ali sentado. Quem está ali sentado é muito bom, tem que ir, tem que participar. Mas a gente tem que fazer aquilo pensando em quem está do outro lado da tela do celular, vendo na internet. Fazer aquilo com os olhos de quem acabou de entrar na igreja, nunca pisou numa igreja evangélica, ou pensa que evangélico é ladrão, pensa que evangélico é tudo vagabundo, etc. Que é fundamentalista, não, porque evangélico não gosta de gay, porque evangélico não gosta de não sei o quê. Então a gente precisa sempre fazer as coisas dentro da igreja com a mentalidade de quem está fora da igreja. O que eu estou querendo comunicar e de que maneira eu estou comunicando. Não é simplesmente entregar um folheto e falar, Jesus te ama. Tá, Jesus te ama não faz sentido nenhum para uma pessoa que não tem ideia do que é Jesus. Eu tenho essa ideia de Jesus que qualquer um tem. Então, hoje em dia, não é mais, o evangelismo não pode mais ser só isso. A gente pode praticar o evangelismo a partir de dentro da igreja, com internet, com computador. Se tem uma coisa boa que a pandemia fez, foi inserir a igreja dentro desse mundo virtual. Só que isso tem que ser bem utilizado. Graças a Deus, muita gente tem utilizado da maneira certa. Mas é essa a mentalidade. Passando para um outro tópico aqui, eu separei algumas falas aqui para deixar com vocês aqui interessantes. Então, no fim do primeiro capítulo, ele fala assim, ficamos tão acostumados a fazer as coisas de uma maneira, aí ele põe entre parênteses, geralmente boa, por razão e a princípio, que elementos importantes são negligenciados e esquecidos, em detrimento de nós mesmos. Ficamos desequilibrados e, nessa situação, nos perguntamos por que andamos em círculo. E aqui, novamente, ele está falando sobre o porquê fazer as coisas dentro da igreja. A gente acaba entrando, e é normal que isso aconteça, no fazer por fazer. Não, sempre foi feito assim, vamos fazendo. Só que esse não pode ser o foco. O foco tem que ser fazer com uma intenção específica. Qual é a intenção? Comunicar por meio daquilo para quem não conhece, não para quem já conhece. Então a igreja tem que ser um lugar, não é cômodo para quem já é dali. Ele tem que ser um lugar cômodo, aprazível, bom de estar, inteligível, que fala ali, tem que ser facilmente entendido por quem não é dali, não por quem é. Não por nós que estamos acostumados àquilo, que já entendemos o que é aquilo. É por quem não é, por quem está chegando ali, digamos assim. Né? E no começo do segundo capítulo, para terminar, eu falei que essa aula ia ser bem rápida, ele chama assim, mudanças de mentalidade de ministério, que é justamente isso que eu estou falando. Neste livro, vamos sugerir que a maioria das igrejas cristãs atuais precisa fazer uma reavaliação radical do que é realmente o ministério cristão. Qual é o seu alvo e os objetivos, como ele se realiza e que parte todos cumprimos nessa realização. Então é exatamente o que eu estava falando aqui agora.
Que parte você tem dentro do ministério cristão? Primeiro, global, que é fazer discípulos, todo mundo, né? Você não está na Austrália nesse momento, mas aqui no Brasil você tem uma função a cumprir pela igreja mundial, que vai afetar, enfim. E qual é o nosso papel na nossa igreja local? O que eu estou fazendo ali e como isso que eu estou fazendo vai auxiliar, vai ser uma ferramenta de busca dos que estão lá fora. Isso é o primordial, é a mentalidade de fazer discípulos. Isso serve, e eu estou lendo um outro livro que trata sobre a questão interna da igreja que a gente vai abordar depois. Mas nesse livro aqui é fundamentalmente para os de fora, né? Fazer discípulos de dos que não são ainda, não conhecem a Deus ainda. Mas isso é fundamentalmente para como eu estou fazendo as coisas, para alcançar quem está lá fora e, ao mesmo tempo, que é o que eu falei que a gente vai tratar posteriormente num outro livro, como eu estou fazendo isso para fortalecer os de dentro. Então o discipulado ele não envolve só pregar a mensagem para quem está lá fora, isso é o primordial, mas ela envolve também o cuidado com os de dentro, né? Que é o corpo de Cristo, a igreja, enfim, isso é ser igreja. Mas nessa primeira aula que eu já estou encerrando aqui, qual é o objetivo dessa primeira aula? É posicionar você a respeito do que trata o livro e focar que existem as estruturas e existe o fundamento da igreja, que são as pessoas, que é a igreja enquanto corpo místico. Congresso, evento, todas essas coisas que a gente está acostumado a ver as igrejas evangélicas organizarem, canal de televisão, tudo isso pode ter a sua utilidade, mas não é o primordial. Isso tudo é estrutura, isso tudo é adaptável, isso tudo é secundário. O que a igreja precisa voltar a focar é no discipulado, é em pregar essa palavra, essa mensagem que nós conhecemos, que é a verdade, de várias maneiras. Eu não preciso de uma televisão para pregar para muitas pessoas. Às vezes o que eu preciso é, no meu trabalho, na minha faculdade, nas festas da minha família, fazer as coisas com intencionalidade, saber o que falar, quando falar, saber conversar com as pessoas, estudar a Bíblia para saber como conversar, estudar não só a Bíblia, mas vários assuntos. A gente precisa conhecer de história, a gente precisa conhecer de política, a gente precisa conhecer de economia, a gente precisa entender de teologia, porque a gente precisa chegar numa roda de pessoas e ter assunto para conversar com essas pessoas. Quando a gente não conhece, a gente não tem repertório. E quando você não tem repertório, você não tem o que conversar, você não tem o que falar. Então, como você vai fazer as coisas intencionais se você não tiver isso? Então, assim, aqui é um apanhado geral, né? Espero que tenha sido aí edificador para você e tenha trazido um pouquinho de luz, tá? Semana que vem a gente tem outra aula e eu vou tentar manter sempre no máximo 20, 25 minutos para todo mundo conseguir assistir, tá certo? E em breve nós teremos esse livro aqui à disposição de vocês na igreja, para que cada um possa ler, tá? Acompanhar tete a tete o livro, digamos assim, tá certo? Mas tenha em mente que essa mentalidade de fazer discípulos e ser intencional, né? A gente vai tratar muito essa palavra, fazer as coisas no nosso dia a dia, na internet, em todos os ambientes da nossa vida, de maneira intencional, é o foco. Né? Nós somos uma igreja batista renovada, nós cremos no dom do Espírito Santo, etc. Vamos tratar sobre isso no próximo módulo do nosso Aprendendo com a Bíblia, sobre identidade batista nacional, mas o foco não é, eu preciso falar em línguas, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. O foco do cristão, né, não é ficar discutindo teologia, porque eu acredito no milênio, não acredito. O foco do cristão é ir e fazer discípulos. E essa tem que ser a nossa mentalidade dia a dia. Tudo que nós fazemos, desde umas postagens no Instagram até uma conversa despretensiosa com alguém no ponto de ônibus, até um bom dia que você dá no elevador, tudo você tem que estar sempre preparado para fazer de maneira intencional e transmitir a mensagem do Evangelho por palavras, por atos, de várias formas, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Seja alguém que está todo dia do seu lado, seja alguém que está só de passagem, você nunca mais talvez veja. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido aí edificante para você. Compartilhe essa aula se você achar interessante, achar que tem alguém que precisa ouvir, evangélico ou não. E não esqueça, próxima quinta-feira, às 9 horas, estaremos aqui. Estamos com o nosso grupo no WhatsApp também de estudos, então se você tiver alguma dúvida, algum comentário, passa lá. Se eu conseguir o livro em PDF eu mando, mas é difícil, porque seria até uma coisa legal, porque esse livro ainda está sendo vendido, né? Mas, enfim,
estamos aí à disposição. Tá certo? Quinta-feira que vem, às 9, então nós estamos aqui de novo no YouTube. Ao vivo ou não, muito provavelmente gravado, porque às 9 horas eu ainda estou trabalhando. Tá certo? Então, pessoal, estou aí à disposição. Qualquer coisa. Até a próxima quinta-feira. Logo, logo a gente vai estar com esse livro aqui na igreja para todo mundo ler. Beleza? Um abração, pessoal. Deus abençoe aí todos vocês. Até a próxima.